Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais um episódio aqui do Azure for Dummies, né? Que esse aqui é um conteúdo que eu estou criando aqui no canal da Unicast Cloud, né? Para você que está dando os seus primeiros passos, né? Na verdade, sim, o seu primeiro contato, né, com o Cloud Computing e em especial com o Microsoft Azure, né? Então, a gente já teve aí 4 aulas, né? Que a gente já fez aí alguns laboratórios, falamos bastante do que é Cloud Computing, né? Entendemos o que é o Microsoft Azure, já criamos recursos lá da maneira mais simples possível, né? Tentando aí deixar aí todos os conteúdos, né, técnicos o mais simples possível, tá? Porque a ideia era justamente você ter esse primeiro contato, né? E como eu prometi para vocês, né? Eu vou encerrar essa série, né, do Azure for Dummies com 5 episódios, né? Então esse vai ser o último episódio e como eu também prometi, né, nos anteriores eu vou falar um pouquinho como seriam os próximos passos, né? Porque agora você já sabe como é o Microsoft Azure, né? O que tem lá dentro, o que é Cloud Computing, né? Então você já tem um bom entendimento para ter um conhecimento básico de saber o que você quer, né? Ou seja, a partir dos 4 episódios iniciais, né, você já consegue entender se isso é para você ou não, né? Então, se você está aqui, né, no quinto episódio, é porque eu e você, nós entendemos que você gostou, né, do conteúdo, você gostou ali, né, de trabalhar com Microsoft Azure, com Cloud Computing, e você quer dar um próximo passo, ou seja, você quer sair só do que a gente fez, que é criar ali algumas coisinhas bem no Next Finish, né? Ou seja, né, apertando botões ali, e agora você quer de fato entender mais a fundo tudo, né? Ou seja, como as coisas funcionam e como você também pode de fato trabalhar, né, com Cloud Computing, trabalhar com Microsoft Azure e aí sim começar a ser um profissional de verdade, tá? Então eu vou falar sobre, né, esse próximo passo, como é que você vai estudar, né, sobre certificações, né? Vamos falar sobre isso aqui nesse episódio, beleza? E como de costume, né, eu não tenho, né, nada planejado, eu tenho só grandes tópicos e a gente vai falar sobre eles, tá? Então é mais um bate-papo e eu vou trazer aqui, né, toda a minha experiência ao longo desses 20 anos aí, também desses anos que eu venho trabalhando com Cloud Computing, com Microsoft Azure, né, como DevOps agora, para dizer para vocês, né, quais seriam, né, as melhores trilhas, o que eu uso, né, para estudar, o que eu uso para estar aprimorando aí meu conhecimento técnico também e teórico, né, para estar sempre aí evoluindo e também, né, pronto para o mercado de trabalho, tá? Então a gente sabe que tecnologia, as coisas avançam muito rápido e o profissional de tecnologia não pode ficar parado, beleza? Então, feito esse disclaimer aí, a gente vai para o nosso deck e aí eu vou começar, né, falar sobre esses tópicos com vocês, tá? Desde já quero agradecer, né, a sua presença aqui comigo e pedir para você, né, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, dê like, comente aí também, né, deixe sua opinião aí, né, coisas que você gostou, coisas que você não gostou, ou que você discorda, né, do meu tipo de pensamento, tá? Isso é muito importante para que a gente possa continuar fazendo esse conteúdo para você, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá para o nosso whiteboard e vamos aí falar sobre os próximos passos aí para você que quer trabalhar, né, com tecnologia, Cloud Computing, DevOps, Microsoft Azure, beleza? Bora lá. Então, galera, então é o seguinte, né? No episódio 4 a gente fez aí o deploy, né, de recursos, né, utilizando o Cloud Shell. Também fizemos ali pelo o Azure CLI, né, localmente, para mostrar para vocês que necessariamente você não precisa estar lá no portal, né, do Microsoft Azure para que você possa criar recursos, né. Então, dei algumas pinceladas de como é de fato, né, como a gente trabalha no dia a dia. A gente não tem muito eh, essa coisa de ir toda hora no portal, né? Então a gente utiliza muito, né, de infraestrutura como código, né, utilizando diretamente da nossa máquina, porque isso, depois de um certo tempo, é muito mais rápido, é muito mais ágil o nosso trabalho e a gente consegue também, né, ter um maior controle do que está sendo feito, né? Então, ou seja, é bem diferente da gente ir lá clicando, né? Cada momento que você faz isso manualmente, você está num feeling diferente, você corre risco de ter coisas diferentes acontecendo.
E quando a gente coloca isso em código, né, ou seja, em scripts ali, em automações, a gente começa a eliminar, né, essas possibilidades de um erro humano e também, né, que a gente faça diferente. Então a gente começa a criar padrões, começa a facilitar muitas coisas, tá? Não é uma regra, não está errado se você faz pelo portal, o importante é você fazer seu trabalho, tá? Mas isso é o que acontece, né, na evolução aí do trabalho, tá? A gente colocar automações e evitar bastante fazer isso de forma manual, né, de forma guiada ali por interfaces gráficas, isso é muito comum, né? Então, mostrei para vocês como compartilhar storages, né? Também falamos um pouquinho aí sobre os serviços de plataforma, né? Então, ou seja, dei aquela geral básica, né, do que é ali o Microsoft Azure para vocês, né? Expandindo um pouquinho já, para já plantar aquela sementinha. E a ideia agora, né, no 5, né, no episódio 5, é que a gente fale sobre certificações, que a gente fale também sobre as diferenças sobre faculdades e certificações, que é algo que é, geralmente é a dúvida comum entre os profissionais e pessoas que estão, os aspirantes, né, que estão aí em busca de se ah, colocar no mercado de tecnologia, tá? Essa é a maior dúvida que tem, né? Qual o caminho a seguir? Claro que isso é uma opinião minha, né, de acordo com a minha experiência, como que você deveria estudar e também o que que você deve evitar nessa jornada, porque é uma caminhada longa, tá? Não acho que isso vai acontecer do dia para a noite, né? Não existe milagre, não existe mágica e não existe profissional pronto em 6 meses, em um ano, isso é bobagem, tá? Você vai ter que realmente estudar bastante, você vai ter que treinar bastante, você vai ter que fazer bastante laboratório e o tempo também vai te dar a experiência necessária para que você possa evoluir na carreira, que você possa evoluir de cargo, possa evoluir de salário, tudo isso vai contar, como qualquer outra profissão, tá, pessoal? Então, assim, não existe mágica. O que acontece é que, né, principalmente em tempos de pandemia, muita gente vendeu esse sonho de que você magicamente iria comprar um treinamento, um bootcamp, tá? E em 6 meses você já estaria ganhando aí 15 mil, 20 mil reais, o que foi uma bobagem total, né? E o tempo curto, né? Porque nós estamos agora em 2024, que eu estou gravando esse vídeo, já mostra para todo mundo aí que isso era a maior balela, tá? Então, não caia nessa, tá? Bootcamps são muito importantes, treinamentos são muito importantes, mas não se formam profissionais em 6 meses e nem em 12 meses também. E não é porque você tem algumas certificações no seu dashboard lá, no seu LinkedIn, que você também é um arquiteto, que você é um sênior, que você é um profissional que sabe fazer as coisas, tá? Porque eu vou mostrar justamente no item 5 que você deve evitar, e isso vai de encontro ao fato de você encontrar profissionais que têm muitas certificações e não sabem fazer nada, tá bom? Então, é isso que a gente vai falar. Beleza. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero falar com vocês é sobre as certificações de tecnologia, né? Por que que são importantes, por que que você deveria fazer, porque esse deveria ser o seu próximo passo, tá? Eu vou entrar primeiro em certificações para depois a gente falar, né, sobre faculdade versus certificações, né? A dúvida aí maior de todo mundo. Então, como a gente está falando de Azure, tá? Eu trouxe aqui, né, o pôster de certificações, tá? Da Microsoft Azure atualizado. Então, se a gente vier aqui no rodapé, tá? Este aqui é o pôster de junho, né? De 2024. Então, esta é a última atualização que nós temos das trilhas e das certificações possíveis aí dentro do ecossistema de Microsoft. Então, do mesmo jeito que eu estou mostrando isso aqui para vocês como Microsoft, você vai conseguir também da AWS, né, da Amazon, lá, toda a trilha, né, da Oracle. Então, ou seja, cada, né, vendor tem as suas trilhas, as suas carreiras ali e as certificações que estão disponíveis para que você possa fazer a prova, né, e se certificar numa determinada frente, tá? Porque é isso que a gente vai falar aqui. Não é simplesmente vou me certificar em Microsoft, né? Você tem que entender em que contexto você está aplicando. Ou seja, você gosta mais de dados, né? Ou seja, você está olhando agora inteligência artificial, está achando muito massa, isso te chamou a atenção, né? Nós temos trilhas e certificações específicas para quem trabalha, né, com dados em geral, né? Desculpa.
e inteligência artificial, que vocês estão vendo aqui que tem uma coluna que chama Data and AI, né? Nós temos também Modern Work, temos Business Application, temos segurança, que é sempre muito importante, temos infraestrutura. Por que que isso aqui é muito importante, tá? Porque às vezes você é inclinado, né, a gostar de uma parte da tecnologia. Então nós temos o Microsoft Azure, como eu mostrei para vocês, né? Porém, ali dentro nós temos vários recursos, vários softwares, né? Ou seja, recursos ali computacionais ou também de plataforma, né? Que alguns vão estar mais inclinados para dados, né? Ou seja, inteligência artificial, ou para segurança, ou para infraestrutura, né? Como nós vimos. Então, ou seja, que vai entrar máquinas virtuais, vai entrar toda a parte de redes, né? De network ali. É, Você tem essas vertentes, então é muito importante você saber o que que você gosta mais. Então, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu venho, né, da área de infraestrutura, então, ou seja, eu sempre trabalhei com, né, sistemas operacionais, na grande maior parte do tempo trabalhando com sistemas operacionais Linux, né? Então, sempre trabalhei na construção de servidores, então, ou seja, criar servidores, né? Então, ou seja, montar um servidor DNS, né? Montar um servidor de web, gerenciar todos esses servidores e também redes, né? No geral, era o meu dia a dia, foi por muito tempo, por muitos anos da minha vida, né, a principal tecnologia que eu utilizava no meu dia a dia. Então, ou seja, trabalhar com redes em geral, tá? Então, eu sou um sysadmin de carreira. Então, dentro do Azure, né, eu levo essa parte minha que já é, né, mais forte, tá? Então, eu não sou um cara que trabalha com dados, né? Então, eu não trabalho com banco de dados. Eu sei um pouquinho o que eu preciso saber para dar suporte, para conseguir fazer, né, a parte de infraestrutura se comunicar, mas eu não sou um expert em SQL, eu não sou um expert em MySQL, nem nenhum tipo de banco de dados. Eu sei um pouquinho de todos ali para fazer alguma consulta, fazer alguma coisa, subir um banco, né, criar um banco, é coisa simples, mas eu não sou um cara que trabalha com banco de dados. Eu também não trabalho com inteligência artificial. Eu sei o que que é, conheço, estudo ali, uso algumas ferramentas que, né, são de inteligência artificial, mas eu não sou um especialista e eu não foco, né, o meu dia a dia, meus estudos em inteligência artificial, tá? É alguma coisa ou outra que eu uso no meu dia a dia ali, mas como ferramenta. Eu sou mais usuário do que um profissional, tá? E aí a gente tem, né, Digital App Innovation, que aqui é uma trilha onde a gente está falando que está o cara de DevOps e o cara de desenvolvimento, porque, né, a gente já fala ali, né, Digital App e inovação. Então, ou seja, são caras que estão ali criando coisas, né? Então, o desenvolvedor está sempre criando software, está criando, né, ah, novos recursos aí, né, para garantir, né, que o seu usuário, o seu cliente, né, tenha a melhor experiência possível. Sempre essa é o princípio básico, né, de quando você vai desenvolver algo, ou seja, que você esteja olhando para o negócio, né, ou seja, você esteja olhando que quando você vai criar uma feature, uma nova ferramenta, um novo botão no seu aplicativo, qualquer coisa que seja, que isso traga uma experiência melhor para o seu usuário e isso traga o quê, né? Um retorno para o negócio, tá? No final das contas é isso, tá? Não adianta você fazer botãozinho colorido, né, bonitinho, sendo que não é funcional, a experiência do usuário não é boa. No fim, a gente tem que converter isso em dinheiro para o negócio, senão a gente perde nosso emprego, simples assim. E o DevOps, né, é um cara aí que, né, é a junção, né, dos dois profissionais, o desenvolvedor, né, e o cara de infraestrutura. Então, por isso o termo DevOps, né, Dev de desenvolvimento, né, e Ops de operações, tá? Então, é um profissional que sabe um pouco das duas áreas. E mesmo assim, tá? Mesmo o cara que é um DevOps, hoje eu trabalho como DevOps, eu tenho o meu lado de Ops muito mais forte do que o meu lado de Dev, né? Hoje eu trabalho muito mais o meu lado de Dev, mas eu não sou um desenvolvedor, eu sou um sysadmin, eu sou um Ops, tá? Então, dentro de um profissional DevOps, né, eu poderia dizer que eu sou 80-20. Então, eu sou 80% ali, minhas forças são do lado de Ops, né, e 20% do lado de Dev.
tá? Então, assim, aos poucos você vai tentando equilibrar isso, mas é muito difícil você achar um profissional que ele é 50-50, por exemplo, né? Então, é sempre mais comum aí você ter, né, um lado que é muito mais forte. Às vezes é um cara que veio de dev, mas gostava muito de infraestrutura, né? Pô, quero trabalhar mais com isso, vira DevOps, mas a base dele é dev, né? E aí ele começa ali a flertar e começar a estudar mais a parte de operações, tá? Então a gente tem Modern Work, tem Business Application, Security. Então, ou seja, o que eu queria deixar claro para vocês aqui é que existem trilhas. Não adianta você sair que nem um maluco, tá? Tirando certificações de todas essas janelas, tá? Ou seja, você vai simplesmente ter um monte de certificações e você vai ser aquele famoso profissional que tem um monte de estrelinha e não sabe fazer nada. Bem, feito, né? Por quê? Porque você, ao mesmo tempo que você está aqui trabalhando com, você tira uma Z900, que é a primeira certificação que nós temos aqui, né, da trilha de infraestrutura, de fundamentos aqui, você vai e faz, né, uma certificação aqui de Microsoft 365. Microsoft 365, a gente está falando de todo softwares de colaboração, né? Exchange, a parte de e-mail, toda a parte de Teams, colaboração. Então, se você não é um profissional que trabalha com e-mail, trabalha com essas ferramentas de colaboração da Microsoft, o que que você está fazendo aqui? Entendeu? Para que você foi fazer essa certificação? Sendo que você está inclinado mais para a parte de infra, para que você foi fazer aqui uma certificação de Dynamics, né? Que é um CRM? Então, assim, você precisa ter foco. Você não tem que fazer todas as certificações da trilha de fundamentos, porque tem a trilha de fundamentos, mas nós temos aqui, né, os grandes totens, tá? Então, você tem que saber aonde você está, aonde você tem mais expertise, aonde você gostou mais de atuar, para que você possa focar seus esforços ali. Então, não adianta, quando você começa a ver um cara que tem todas as 900, assim, perdidas, você vê já de cara que é um profissional que está perdido. Acabei de falar, é um profissional perdido, porque ele não sabe nem o que ele quer ainda, tá? Ah, mas eu fiz aqui a I900, que é de inteligência artificial. Beleza, porque ainda tá ali dentro do ecossistema, né, de infraestrutura e tudo mais. Ah, eu fiz uma DP900. Em alguns casos é aceitável, tá? Porque eu tenho a DP900. Eu tenho a DP900 e foi justamente num período da minha vida onde eu tinha muita coisa caindo na minha fila de ticket sobre Cosmos DB, sobre banco de dados, e eu estava ficando um tanto perdido para conseguir tratar esses tickets e também conseguir orientar os meus clientes. Então, o que que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu vou fazer a DP900, pelo menos para mim ter um contexto geral, que essa é a ideia das trilhas 900, tá? Então, as 900 são trilhas fundamentais para você ter aquele escopo geral, né? Então, eu fiz a DP900 por conta dessa necessidade. Tava caindo muito ticket, eu tava com dificuldade de conseguir explicar certas coisas, porque às vezes o cliente nem tava com problema, ele só queria tirar uma dúvida de como funcionava algo dentro, né, do Cosmos DBs ou do SQL Server, tá? E eu não sabia, porque eu não sou um cara de dados, eu não sabia. Então fiz para ter esse conhecimento e me ajudar ali a destravar essa dificuldade que eu tinha na hora de tratar esses tickets ali, né, que caíam também na nossa fila de data, né? Então foi muito específico. No entanto, que se você olhar lá, eu não tenho mais nenhuma certificação de data e nem de AI, porque não é meu foco, não é minha praia, tá? Então eu não tenho nenhuma dessas certificações aqui. Por quê? Porque não faz parte do meu escopo. Se faz parte do seu escopo, se você gosta de fazer, né, coisas relacionadas à manipulação de dados, né? Ou seja, servidores aí de banco de dados, a parte de Power BI, a parte realmente aí de inteligência artificial que está extremamente forte, né? Então, ou seja, é algo aí realmente interessante para se investir. Essa é a trilha que você tem que focar, tá? Então você vai focar primeiro em fazer a I900, a DP900 e depois você vai começar a pular para as demais provas aqui, que são, né, os próximos passos depois da 900. Então você vê que a gente tem aqui fundamentos e depois a gente já vem aqui com a role based, ou seja, aqui você já entendeu que você quer trabalhar com isso, que você vai fazer isso.
Então agora você já começa a colocar um conhecimento de pelo menos nível associate, que é o que a gente chama de nível associate, ou seja, pelo menos você vai conseguir ali suportar um ambiente pelo menos nível 1, tá? Então você já começa a trabalhar, né, no caso, com Microsoft Azure, por exemplo, ou, né, 365, né, ou mesmo com Business Application, né, na parte de Dynamics, ou até mesmo a trilha que nós temos aqui em especial, que é de Security, né? Então você tem a sua trilha aqui inicial, aqui a SC900, e depois você começa, né, com provas mais específicas, e aí você vai trazendo mais conhecimento aí, mais bagagem, né, para sua profissão, que neste caso seria aqui, né, um security admin, ou seja, você vai trabalhar com produtos Microsoft, mas porém focados em segurança. Então, firewalls, né, a parte toda de cybersecurity, né, então você vai parte de identidade, né, de como controlar isso, de compliance. Então, você vai ser um profissional focado em segurança, né, em segurança dos serviços Microsoft. E aí aqui na trilha de security é muito interessante que, né, quando a gente fala aqui, né, dos serviços Microsoft, né? Então, aqui nessa trilha, se você vai seguir essa trilha de security, tá? Você vai flertar tanto com Azure, tá? Que vai estar aqui, né? Por exemplo, como também Modern Work, porque você vai estar trabalhando com segurança. Então, ou seja, vai ter coisas de 365 aqui, como vai ter coisas também de infraestrutura, tá? Então, o profissional de security ele vai, né, andar ali para ambos totens aqui que nós temos, tá? Então, ou seja, trilha de 365 e também de Azure, tá bom? Então, se você gosta dessa parte de segurança, né, você tem uma trilha aqui completa para seguir, beleza? Então, a gente tem as 900, então tudo que você vê 900 no Microsoft Azure são trilhas fundamentais, beleza? E depois a gente tem aqui as role-based, né? E a gente tem as de especialistas, tá bom? Então, vou deixar aqui para conseguir ver toda a tela, né? Então, veja que aqui, vamos imaginar, vou falar aqui do meu lado, eu sou um cara de infraestrutura, que a grande maioria também vai para infraestrutura. Vamos imaginar que você está aqui, tá? Então, né, você vai vir aqui, vai fazer sua 900, tá? Lembrando que você não precisa desse pré-req aqui, de ter as 900 para ir para uma 104, que é a de administrador já, né? Mas eu não aconselho, tá? Eu sempre aconselho que você faça as fundamentais, porque ela te dá uma boa base para que depois você possa ir para uma 104 da vida, né? Ou a própria ali, a 102 de inteligência artificial, né? E tudo mais. Eu sempre gosto de fazer as 900, né? Ou as fundamentais daquela tecnologia ou daquela ferramenta, né? Para que eu possa conhecer um geral e aí depois eu começo a descer ali, né, um pouco mais deep ali para começar a ir para níveis mais avançados. Então eu gosto, né? E tem algumas ferramentas que não, você realmente precisa. Então, tipo assim, para você passar aqui e prestar a 104, você precisa dar 900. Nesse caso aqui não tem esse pré-requisito. Você poderia ir direto aqui para 104 sem problemas. Eu recomendo que você faça a 900 antes, né? Então, pode ver que até tem algumas certificações aqui, ó, que ela tem, né, uma estrelinha. Então, se a gente olhar aqui, ó, deixa eu ver aqui em cima, ó, Expert Certification, né? Então, ou seja, quando tem uma estrelinha é porque é uma certificação de Expert, tá? E quando tem um cadeadinho é porque essa certificação, para você ter aquela badge ali, né, para você de fato ter aquela certificação, você tem algum pré-requisito. Então, pode ser duas provas ou, né, você tem ali um requisito, né, de você ter para ter, né, este título, você precisa ter duas certificações. Então isso pode acontecer. Então são poucas, mas se você ver aqui, né, a 305 tem e a de DevOps tem, tá? A de DevOps, por exemplo, para você ter o título de DevOps, você tem que passar na prova de AZ 400 e você tem que ter, depois a gente vai olhar ali, mas eu sei que é 104, então você precisa ter a 104 para você conseguir o DevOps Engineer Expert, o título, né?
E se eu não me engano é 305, mas eu vou confirmar com vocês aqui, tá? Então, basicamente, quando tem o cadeadinho é porque só fazendo essa prova não vai te dar o título. Você vai precisar de uma outra ali junta para que você possa ter este título. O que faz todo sentido porque, né, você vai tirar uma certificação de DevOps Engineer Expert, né, e você não tem uma 104, é meio complicado porque assim, pô, 104 é a base, tá? Então assim, para você que vai trabalhar com Azure, não tem como pensar em não ter a 104. Então não faz muito sentido você dar um título de DevOps Engineer Expert, né, em tecnologias da Microsoft para um cara que não tem pelo menos uma 104. Então tem alguns pré-requisitos aí, tá bom? Então tem que ficar de olho nisso. Quando você tem o cadeadinho aqui é porque você tem algum pré-requisito aí para conseguir essa certificação. E depois você tem aqui as de especialistas, que aí é muito específico, né? Lembra que eu falei aqui, ó, Data and AI, né? Então, você tem aqui Azure Fundamentos, está falando aqui, ó, sobre data, mas não está falando sobre se é em SQL Server ou se é no Cosmos DB, mas aí aqui, ó, a gente já tem uma certificação que é focada no Cosmos DB, que é um produto, né, da Microsoft, tá? A mesma coisa aqui a gente tem, né, para a parte de infraestrutura aqui o SAP for Azure, né? E nós temos aqui o desktop aqui Specialist, que é focado em ambientes de desktop remoto, né? No caso aqui do Microsoft aqui é o AVD, beleza? Então você tem algumas de especialistas, né? Então, basicamente, explicando, né, as certificações da Microsoft é isso. Você tem grandes totens, tá? Que é importante você saber aonde você quer, né, seguir a trilha, que é o path que a gente fala, né? Depois você tem aqui, né, os níveis fundamentais, role-based e especialistas. E aqui tá todas as provas. Pode acontecer muito, né, de você ser um profissional de infra, tá? Vou de novo trazer o meu exemplo, que tem a 900, tem a 104, tem a 305. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui, 900, 104, 305, 700, 140, 400 e tenho a SC 900 e tenho a DP 900, tá? E tenho também aqui a Z500, que é de security. Então, isso é o meu portfólio dentro do Microsoft Azure. Eu tenho todas essas certificações aí. Eu tenho a Z900, tenho a 104, 305, 700, né? E a 140. Depois eu tenho ali a DP900, que eu já expliquei para vocês por que eu tenho a DP900. Tenho a 400, porque é o que eu trabalho hoje, que é como DevOps. E eu tenho ali a 900 e a 500, tá? Que são sobre segurança. Por quê? Porque segurança, galera, vai estar em todos esses totens. Então, o profissional de tecnologia que não sabe sobre o mínimo de segurança está por fora. Então, eu tenho a fundamental, né, que é a 900, a C900 aqui, e eu tenho a 500 porque antes de surgir a trilha SC, que é a trilha específica de security, a prova de segurança que nós tínhamos dentro do Azure era a Z500, no entanto que ela chama, ó, Azure Security Engineer, tá? Então ela é mais focada dentro do Azure. Então a trilha SC, como eu falei para vocês, ela já pega tanto o Azure quanto 365, tá? E é por isso que eu não tenho essas outras provas, porque não é meu foco, eu não sou um profissional de cibersegurança. Então, o que eu preciso é ter um bom entendimento do básico aqui, da parte de compliance, de identity, de security como base, e eu tenho a Azure Security Engineer aqui, que é mais focada no Azure. Então, perceba que por mais que eu tenha algumas provinhas fora, né, aqui da minha trilha principal, que é de infraestrutura, a maior parte das minhas certificações está dentro da trilha de infraestrutura. Eu não saí do meu caminho, tá? Aqui foi muito específico, foi uma necessidade muito específica. Aqui, entenda-se que está dentro da minha trilha, tá? É uma evolução do profissional de infraestrutura virar um DevOps. Então não tem nada de errado aqui. Essa prova poderia estar perfeitamente aqui, tá? Na trilha de infraestrutura que estaria certo também da mesma forma. E eu tenho essas duas de segurança, que é o meu básico, pelo menos, de segurança. Então, ou seja, percebeu aqui como a minha trilha está muito coesa. Eu não estou saindo aqui pingando para tudo quanto é lugar, atirando para tudo quanto é lugar. Não, eu tenho um foco. Meu foco é essa trilha aqui. Eu sou um profissional
nessa parte aqui. E isso cobre, né, mais do que 90% do Azure inteiro, tá? Então, ou seja, eu tenho aqui uma certificação que é a base de tudo, que é a 104. Tenho a 305, que é já nível de arquiteto, né? E essa aqui que a gente fala muito, não é porque você tirou essa a Z305 que você é arquiteto, você precisa de experiência. A 700, que é focada em network, né? Que é o meu maior ponto forte da minha carreira como profissional. Eu tenho aqui a de desktop também, principalmente porque na época da pandemia a gente trabalhou demais com isso, mas muito, muito, muito. Então eu fiz essa prova até em beta, quando ela saiu, porque justamente eu queria ali, né, confirmar meus conhecimentos que eu já tinha ali, né, trabalhando com o Azure Virtual Desktop, e aí eu fiz a prova até em beta, tá? Hoje eu praticamente não uso isso. Se fosse hoje, eu não tiraria essa prova, porque não faz parte do meu dia a dia, tá? Então, naquela época fazia todo sentido, porque a gente tinha um projeto de EVD toda semana, toda semana. Hoje não, entendeu? Mas está dentro da minha trilha de infraestrutura. Então veja que o importante aqui é você ter com clareza qual é o caminho que você vai seguir, tá bom? Então, já me estendi demais aqui até falando sobre as certificações, mas é isso que você precisa saber. Não se preocupe com links, eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, tá? Então, esse é o pôster que você tem que entender, os grandes totens, que é o caminho que você vai seguir, e aí sim você vai ter os degraus, né, que você vai ter que subir, beleza? Então, show de bola. É isso aqui que nós temos para Microsoft Azure, né? Então, voltando aqui, né? Então, falamos sobre certificações de tecnologia. Aí, só fazendo um gancho antes de eu pular para o item 2, né? Aqui, é, como eu falei para vocês, eu estou explicando sobre Microsoft Azure porque é o Azure for Dummies, né? Mas isso você vai ter para Cisco, para Juniper, para Oracle, para AWS. Então, ou seja, cada vendor, né, tem a sua trilha de certificações, mas vai funcionar também da mesma forma. Se você entrar lá na Cisco, né, você vai ver que tem paths específicos para segurança, né, mais para network. Então, ou seja, tudo é bem divididinho, tá? Juniper, qualquer vendor, tá? Qualquer vendor que você for seguir ali uma trilha de certificações, eles vão ter grandes totens, né? E aí você vai ter várias certificações ali que vão compor esse grande totem ali, tá? Então isso não é específico somente da Microsoft. Esse mesmo comportamento aqui você vai encontrar com algumas mudanças, claro, para outros vendors, beleza? Bom, aí falando sobre faculdade e certificações. Ah, então eu devo fazer certificações, eu não preciso fazer faculdade, eu faço faculdade, não faço certificações. Então, o que que acontece, tá, galera? Tem muita gente que acha que só com certificações você vai conseguir, né, um bom emprego na área de tecnologia e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas entendem assim: ah, eu vou trabalhar com Azure, então eu preciso saber, né, as coisas relacionadas a Azure que eu estou aprendendo lá na faculdade não faz sentido. E aí, essa maior bobagem que você pode falar no planeta, porque vocês têm que entender que esses dois itens, né, faculdade e certificações, eles se completam, tá? Um bom profissional, o importante é que ele tenha os dois. O que também não quer dizer que seja uma verdade absoluta e que você não tenha profissionais excelentes no mercado que uh, só tem faculdade, não tem certificação nenhuma e são absurdos, né? Então, ou seja, são profissionais assim fora ah, da régua, tá? E não tem nenhuma certificação. Como também você pode ter também profissionais assim absurdos aí também, né? Excepcionais que não têm faculdade. Então, não é uma regra absoluta. Mas, por que que eu falo que você tem que ter os dois, né? Primeiro, a faculdade ah, ela te dá a base de tudo que a gente tem hoje de tecnologia. Então você não vai ver lá somente, vamos imaginar que você vai para uma faculdade aí de né, desenvolvimento aí, tá? E aí ali, claro, você vai estar mais focado. Tá? A ideia é que até no final do curso, né, você consiga sair de lá programando, consiga, né, entender sobre linguagens de programação, sobre algoritmos, né, sobre lógica de programação, e que você consiga, né,
sair da faculdade para ingressar aí num trabalho de desenvolvedor, por exemplo, né? É, mas mesmo, nesse nicho, né, que eu estou falando aqui, dando um exemplo aqui da parte de desenvolvimento, tá, do bacharel de desenvolvimento ali, você vai ver redes, você vai ver matemática, você vai ver uma série de outras matérias junto ali também, que compõem a base de um profissional. Um profissional não é só saber fazer as coisas ali no Microsoft Azure ou em qualquer outra ferramenta. Está muito além disso, né? Então, um bom profissional vai do entendimento dele ali com o negócio, vai do entendimento como você consegue conversar com o cliente, como você consegue ter um bom relacionamento com a sua equipe, como você trabalha com a equipe, como que você gerencia seu tempo. Então é muita coisa. Isso a faculdade te dá. Certificação não. Certificação ela entende o seguinte, você já tem pelo menos o básico. Você vai agora se especializar, né, nessa tecnologia. Então, ou seja, por isso que eu falei, você tem essas trilhas aqui e essas certificações para Azure, mas você tem outras totalmente diferentes para AWS, para Oracle, para Juniper, para Cisco e para qualquer outro vendor. Então, ou seja, você está se especializando naquele vendor, naquela ferramenta, naquele, né, nicho de tecnologia, tá? Faculdade não, faculdade está te preparando como profissional. Claro que é tudo de um pouco, sim, mas é extremamente importante, porque ela vai te dar a base para que você possa começar a ir para certificações e não ficar totalmente perdido, tá? Então, só aí, eu acho que eu já expliquei que você precisa fazer faculdade, tá? Não tem o porquê você não fazer faculdade. A não ser que você tenha uma necessidade muito específica, algo muito especial aí que não dá para você fazer a faculdade por algum motivo, alguma dificuldade, você não consiga fazer mesmo, e aí você vai focar nas certificações para tentar te colocar no mercado, né? A não ser que você tenha um ponto muito específico aí, você tem que fazer a faculdade, tá? O segundo ponto é que, às vezes, talvez a sua faculdade ela nem vai ser tão exigida, talvez aquele cargo que você está entrando nem olha tanto a faculdade, mas olha mais certificação, que pode acontecer, né? Mas, tá? Várias vagas, várias empresas têm pelo menos como pré-req ali, né? A faculdade, tá? Então é mais assim, praticar. Às vezes você perde uma vaga pelo fato de não ter a faculdade, tá? Então, às vezes ali é assim, talvez a vaga até estava procurando um profissional que tinha certificações, você tem todas as certificações, mas só o fato de não ter pelo menos um bacharel, pelo menos um tecnólogo, é, por regra ali da empresa ali, você acaba não entrando na vaga porque você não tem, né, a faculdade ou o tecnólogo ali, tá? Então, pelo menos um tecnólogo você precisa ter, porque senão você vai perder muitas oportunidades aí. Como também tem vagas que não estão nem aí, quer saber se o profissional sabe fazer, mas é muito menor do que as vagas que pelo menos você precisa ter um tecnólogo. Então, contando com esses dois pontos que eu já trouxe aqui para vocês. O primeiro é a base, né? Então, ou seja, é a base de tudo. E dois, vaga, tá? Então, ou seja, ter uma faculdade ou um tecnólogo, tá? Já vai te ajudar nisso daqui. Primeiro, ter a base, você não sair igual um maluco, né? Sem saber nada de nada. E dois, que vai ser pré-requisito para 90% das vagas aí de emprego, tá bom? Então, se você já não tem ela aqui, você já tem um grande problema aqui para conseguir emprego. Então, só por isso, né, a gente já mata aqui o problema de posso ter só, você pode ter só o que você quiser, entendeu? Mas você vai ter dificuldades, grandes dificuldades para conseguir emprego se você não tem aí um tecnólogo ou uma faculdade, né? E aí as certificações, consigo arrumar um emprego só com a minha faculdade? Sim, 100%, 100%. Consigo arrumar um emprego somente com as certificações? Consegue, mas é muito mais difícil do que só com a faculdade. Se você sai hoje da faculdade, é muito mais fácil você conseguir um emprego do que não ter faculdade e ter várias certificações. Hoje em dia é difícil. Sempre foi, na verdade, né? Porque você vai ter que já ter uma senioridade. Assim, você vai ter que cortar um caminho por fora e você vai ser um caso muito especial, tá? Então, assim,
é complicado. Dá, como eu falei, dá. Mas assim, grandes empresas, se você quer entrar em, né, empresas com maior renome e tal, você consegue tomar esses atalhos quando são empresas mais locais, aí na sua cidade, pequenininha e tal. Mas para trabalhar remoto hoje, para trabalhar para gringa, para trabalhar realmente para empresas que já têm um certo nome, que você fala, as pessoas falam, eu sei qual empresa você está falando, sem faculdade esquece. Você não vai conseguir, mesmo com essas, não vai dar, mesmo que você prove ali por A mais B, que são um special one, tá? Vai ser muito difícil você conseguir entrar. Então, assim, faculdade é pré-req, tá? Então, primeiro que é muito importante e segundo que é pré-req. Então, dá para conseguir? Dá, mas são casos muito especiais. Beleza? Agora, eu deveria ter as certificações? Sim, porque é, as certificações, elas garantem o seguinte, o cara já tem a base, que é a faculdade, agora eu estou procurando um profissional que conheça bem de Azure, né, e que saiba trabalhar bem com a parte de network. Então, ou seja, o recruiter já vai focar aqui, ó. Eu quero um cara que tenha a Z700. Por quê? Porque eu preciso de um cara de infraestrutura, um cara bom de Azure, que já tenha base, mas que tenha aqui bastante experiência com a parte de network dentro do Azure, tá? Então, você já coloca lá no pré-req, ó, eu desejo aí, né, ou nesse caso seria um pré-requisito mesmo que o cara tenha a Z700. Por quê? Porque a Z700 vai abordar todos os temas, né, importantes ali sobre network dentro do Azure, tá? E aí, claro que você vai colocando, vai empilhando outras, né? E aí, comumente, para um profissional desse, né, você estaria colocando ali que os pré-reqs seriam 900, 104, 700, até talvez a 305, mas a 305 poderia entrar até para um desejado, né? E aí você pode colocar uns outros desejados aí, tipo, se você tivesse aqui um plus, né? Mas aí você consegue colocar pré-reqs. Então as certificações são muito importantes para quem contrata e também para quem vai ser contratado, porque para quem contrata, ela começa a colocar certificações, porque fica fácil dela dizer, olha, eu preciso de um profissional que tenha essas qualificações, e essas qualificações, elas estão dentro dessas certificações aqui. Então, se o cara passou nessa certificação, eu já tenho meio que um indicativo de que ele tem esse conhecimento. E aí, claro, vai ter entrevista de emprego ali, né? E aí você separa o joio do trigo, né? Se o cara estiver mentindo, você já vai saber, tá? Isso que a gente vai falar lá no próximo tópico, né, do finalzinho ali que eu deixei para vocês. Mas então, para quem contrata, é muito bom, né, as certificações, porque você vai colocar lá, né, pré-rex, 900, né, 104, 305 e 700. Tipo, chegou um cara que não tem isso aqui, nem olha, tá? Nem olha. Então, ou seja, você já vai fazendo uma triagem aqui, né? Não, o cara não tem a 700, então nem coloca ele aí, nem traz esse currículo para a mesa, né? E para quem está procurando emprego, é extremamente importante porque você começa a se colocar dentro dessa vaga, né? Então, ou seja, do mesmo jeito que o recrutador já olha e se o cara não tem essas certificações, ele nem pega seu currículo, quando você tem elas, você se coloca pelo menos num dos candidatos, né? Ou seja, estou ali dentro dos candidatos que podem ser aprovados ou não. Então, é bom para quem contrata e é bom para quem está procurando emprego. Então, ou seja, já respondi, né? Certificação é extremamente importante para a área de tecnologia, porque você vai aumentando as suas chances de estar nesses processos, e aí sim, nesses processos vai depender de você, porque a certificação é só a chave para entrar dentro do processo seletivo. O que vai fazer você ganhar a vaga, o que vai fazer você se manter nessa vaga é o seu conhecimento. É se você estudou direito e se você fez tudo o que tinha que fazer da forma correta, sem atalhos, sem mágica, sem trapaça, entendeu? Então, ou seja, certificações abre portas. É extremamente importante na área de tecnologia, mas ela não te coloca lá dentro e ela não te garante lá dentro. Então, ou seja, lembre-se que você vai ter que ter, né, uma entrevista para provar seu conhecimento. E segundo, que por mais que você passe, vamos dizer que deu toda a sorte ali, que você estava ali, né, dando ali uma sabonetada, você conseguiu passar, o dia a dia vai te cobrar.
E aí esse é o mais duro. E aí, né, se você não tem o conhecimento, se você não estudou direito, se você não fez laboratório, você realmente não sabe do que você está fazendo, você vai rodar, tá? Simples assim, simples assim. Não adianta achar que você vai enganar as pessoas, que não vai. E essa de que, eu pelo menos entro lá porque aí no dia a dia eu vou aprendendo. Não existe isso não, tá, galera? Tá? Quando você está para aprender, você está como estagiário, tá? Aí é a hora de você aprender, você está ali realmente para aprender, para ficar do lado de alguém aprendendo. E o júnior, tem muita gente que acha que o júnior, ele é, não, eu estou ali para aprender. Não, você também não está ali para aprender, não. Você já está ali para entregar resultado, tá? Então, quando você está como uma vaga de júnior, você já está para entregar resultado. E claro, né? Entende-se que você tem certas limitações, porque você está iniciando agora, você é um júnior, né? Então, ou seja, dentro de tecnologia, geralmente a gente tem júnior, pleno e sênior, né? Então, quando você está como júnior, a gente já entende que você está no começo da sua carreira. Eu também não vou colocar coisas muito avançadas para você ali, mas você já está ali para entregar resultado. Você não está ali para você ficar sendo pagiado e alguém ficar te ensinando todo dia, não. Isso de aprender, você deveria ter feito na faculdade, no seu período da faculdade, no seu período de estágio e no tempo que você tem livre, você vai correr atrás, tá? Então, assim, pode parecer duro isso que eu tô falando, mas é a verdade, tá? Então, o que eu tenho com vocês aqui é falar a verdade, tá? Então, a hora de aprender é faculdade, estágio, tá bom? Júnior já tem que entregar resultado. Só que, claro, junto com a posição de júnior, você está aprendendo, porque você está no dia a dia, você já está tendo contato com pleno, você está tendo contato com sênior, e isso vai te dando experiência. Então, assim, é um efeito colateral ali da posição, né, que você vai aprender, entendeu? Mas não vai com essa cabeça de, não, eu vou entrar como júnior porque aí o pessoal lá vai me ensinar. Não, ninguém tem que te ensinar nada. Você já tem que começar a entregar aquele resultado pelo menos para N1, tá? Então, se você não entrega resultado para um N1, simplesmente, né, a empresa vai cortar você e vai colocar outro que consiga entregar aquele resultado e que possa evoluir, tá? O que a empresa espera é que eu contrate esse júnior para entregar ali os N1s, para que daqui a pouco ele possa se movimentar dentro da empresa, ele vai ganhando experiência ali, contato ali com os outros profissionais para que ele possa evoluir para um pleno, começar a pegar seus N2 e começar depois, né, com o tempo e mais experiência, né, avançar para um sênior e aí sim começar a pegar níveis mais de especialistas, né, e N3 ali também. Então essa é a evolução normal de TI, não tem muito segredo, é júnior, pleno e sênior, tá? Então assim, já entenda que quando você está nessa posição, você precisa entregar resultado, tá? Você tem que aprender em outros lugares. Quem está pronto ali e está focado em te ensinar é faculdade, estágio, que aí sim você entrou como estagiário, você de fato está entrando ali para tentar ajudar, mas você não tem conhecimento nenhum, então tem que ter alguém ali para te ensinar, né? E você tem que fazer a sua parte, tá? Que é o quê? Correr atrás de fazer certificação, correr atrás de fazer curso, né? Fazer aí treinamentos para que você possa evoluir na sua carreira, tá? Então, de novo, tá achando que é mágica? Não é mágica não, entendeu? Você vai ter que pegar e escolher. Vai ter certos dias que você vai ter que deixar sua baladinha, você vai ter que deixar seu futebol, vai ter que deixar seu videogame para pegar, enfiar a cara nos estudos, fazer laboratório, né? Pagar aí uma prova de certificação, na grande maioria das vezes não é barata, é em dólar, né? Fazer essa prova aí para conseguir colocar essas certificações no seu currículo para conseguir te dar um pouquinho mais de vantagem, né, acima dos outros candidatos. É assim, não tem segredo, tá? Então, respondido o item 2, você precisa de faculdade sim e você precisa de certificação. Você não precisa de mágica, você precisa estudar, né, e de fato aí investir na sua carreira. Se você acha que vai ter mágica, que só porque você colocou estrelinhas, né, no seu currículo, no seu LinkedIn, as pessoas vão te contratar e que quando você conseguir a sua vaga de júnior, outras pessoas têm que ficar te ensinando o que tem que fazer, isso é bobagem, tá? As pessoas vão te ensinar para que você possa evoluir e não para que você possa entregar o trabalho de júnior, tá? Quando alguém, um pleno, um sênior estiver do seu lado, ele vai estar te ensinando porque ele quer ver você evoluir para pleno, para evoluir depois para sênior. E não porque, eu tenho que ensinar esse cara aqui porque ele tem que fazer o serviço dele. Não existe essa bondade no mercado de trabalho, tá bom? Isso é bobagem. Então, assim, vamos ter aí
bons entendimentos e vamos aí sair do fantástico mundo de Bob, tá? Vamos cair para a realidade que não existe isso, tá bom? Beleza. Feito isso, qual o caminho seguir? O que eu deveria fazer? Bom, aqui a gente meio que já explicou, né? Segue a sua faculdade certinho, tá? Continua aí, né, em paralelo, sempre quando você tiver um pouco de tempo, já investindo em certificações, corre atrás de estágios, né? Então, ou seja, vai colocando o máximo de conhecimento possível dentro do seu dia a dia, né? Então, ou seja, quanto mais você estiver junto com a galera, então, ou seja, participe de comunidades, né? Entre aí em alguma escola de treinamentos focadas em certificações ou na tecnologia que você gosta, né? Para que você possa entrar no ecossistema, começar a conhecer pessoas novas, vá em eventos, né? Que você possa conhecer pessoas novas e começar a trocar ideia para que você possa ter, né, essa possibilidade de aprender com outras pessoas ali sem essa pressão de aprender lá no seu emprego, que é o que eu falei, né? Então, é o famoso network, né? Conhecer pessoas. Então, vai conhecendo pessoas, às vezes você entra ali, né, numa comunidade X ou Y ali, e ali você encontra várias pessoas, né? Vai num evento, troca uma ideia e aos pouquinhos essas pessoas é que talvez vai te colocar num novo emprego, vai te ajudar a entrar numa vaga, vai conseguir fazer esse atalhozinho ali para você entrar, né, no processo de seleção. Então, o caminho a seguir faça a sua faculdade direitinho, né? Corre atrás aí de um estágio. Vai ser difícil? Vai, velho. Vai ser difícil pra caramba, entendeu? Só que assim, é como eu falei, se você não fazer certos trade-offs, que é o que a gente fala muito em tecnologia, ou seja, né, fazer aquela troca, não vai rolar nada, velho. Não vai rolar nada. Se você acha que você vai conseguir, né, bons empregos, vai ser um bom profissional, jogando videogame pra caramba, indo pra todas as baladas, não vai, velho, não vai. Uma hora ou outra, em algum período, você vai ter que ali disponibilizar tempo que você gostaria de estar na balada, no futebol, no videogame, você vai ter que pegar esse tempo e vai ter que estudar. Não tem como, não tem como, tá? Ainda mais em tecnologia que as coisas avançam absurdamente rápido, tá? Então, assim, você vai ter que pegar e vai ter que, né, focar ali em algum tempo, vai ter que fazer um trade-offzinho ali, tá? Para você focar na sua carreira. E aí, falando mais específico, né? Falando em Azure aqui, já pensando que a gente está falando em Azure, qual que seria o caminho a seguir, né? Falei para vocês têm as trilhas aqui, ó, tá? Então, escolhe sua trilha que você gostou mais, que você mais se identificou, né? E aí cria um planejamento, né? Ou seja, quais são os degraus que você vai subir, tá bom? Então, isso eu sempre falo, quando dou mentoria, quando eu falo com a galera, tipo assim, não adianta nada você ficar mirando todas as provas. Vamos dizer que você já entendeu. Eu gosto de infraestrutura, vou seguir aqui o caminho de infraestrutura. Então, eu tenho que fazer 900, 104, 305, 700, 800. Não é assim também, tá? Eu não tenho 800 e não tenho 801. Eu não sou um profissional que trabalha com Windows Server. Apesar de trabalhar muito hoje com Windows Server no meu dia a dia, eu não sou um profissional que sou especialista em Windows. Então, eu não tenho a 800 e não tenho a 801. E não pretendo fazer, porque eu tenho outros focos, tá? Outro foco, né? Então, ou seja, tem certificações que são mais importantes para mim, que nem estão aqui dentro de Azure, são, né, certificações fora, que, ou seja, de Kubernetes, Terraform, né, Argo CD, ou seja, voltadas a DevOps, que não está nem aqui, mas que em algum momento vão interagir com o Azure, né? Do que fazer 800 e 801 porque está aqui que eu tenho que fazer. Não, entendeu? Para mim, importante, né? Realmente no meu dia a dia, a 104, a 900, a 305, porque hoje com a experiência que eu já tenho, eu trabalho muito com design de arquiteturas, então faz sentido para mim. A 700, que é o meu dia a dia também, e para qualquer um, né? E como eu falei para vocês, aqui, ó, eu não tenho essa, porque eu não trabalho com SAP. E é como eu falei para vocês, eu tenho essa porque eu tirei na época da pandemia, em beta, porque a gente trabalhava muito. Depois que passou a pandemia, uma hora ou outra que cai projeto disso aqui, tá? Eu acho massa pra caramba, mas hoje eu não tiraria. Então, assim, daqui da trilha de infra, por exemplo, se eu tivesse começando agora, eu iria fazer 900. E aí eu iria fazer nessa escala. Primeiro, segundo, essas aqui é básica. Terceiro,
E aí aqui quarto. E todo mundo faz diferente. Faz primeiro, segundo, terceiro e quarto. Só que aqui, tá, galera? Aqui tem uma pegadinha. Aqui é para arquitetura. Então, ou seja, é uma prova que já exige você ter uma certa maturidade, tá? Então, aqui é básico. Aqui é o básico, sim, do básico do básico. Isso aqui você tem que comer com feijão, tá? Arroz e feijão puro, 104. E a 700, tudo vai ter rede. Tudo vai ter rede. Então, essas são as mais importantes para você. Então, no meu caso aqui, se fosse para dizer para vocês qual trilha você segue se fosse de infraestrutura, primeiro a Z900, segundo aqui 204, terceiro 700, aí em quarto a 305. E aí depois você começa a ir para as outras aqui. Aí você pode fazer uma C900 no meio desse caminho aqui, fazer a 500 aqui, eu já acho também que você já tem que fazer depois aqui da 305 ou depois da 700 também. Fazer uma 500 antes de uma 104, que é furada total, tá? Que você não vai conseguir passar nessa prova, né? E aí depois a 400 aqui, se você for na linha do DevOps, tá? Então, para você ver que não é uma regra que você tem que fazer certinho aqui. Então, aqui eu não faria, porque não é o meu foco, não é o meu foco, não trabalho com isso e hoje em dia também não trabalho, então não faria essas provas aqui. Então, da trilha de infra, eu faria essas 4, tá? Porém, com essa sequência, deixando a 305 por último. Então, isso é importante. Como é que você vai saber isso? Me seguindo a outras pessoas aí que já estão no mercado há mais tempo e que podem te passar essa experiência. Se você sozinho, começando agora, você não vai ter essa percepção, você vai fazer perfeitamente como está aqui. Primeiro, né? Você vai fazer aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? Você vai fazer assim, você vai seguir, você vai começar a fazer as outras também. Por quê? Porque você não tem essa visibilidade. E é normal. Então, por isso que eu falei, é importante você estar dentro de comunidade, você fazer network, estar perto de pessoas que já têm um pouco mais de experiência do que você e que estão dispostas a passar esse conhecimento sem te cobrar nada, né? Para te orientar no melhor caminho. É assim, não tem jeito, tá? É procurar realmente aí as pessoas que estão mais avançadas para que te possa te dar esse direcionamento, tá? É muito pessoal também. Provavelmente você vai encontrar profissionais tão bons ou melhores do que eu aí no mercado que vão te dar outro direcionamento, tá? Então, assim, vai depender muito. E eu não tenho nenhum know-how, por exemplo, de te indicar algo que eu indiquei aqui, por exemplo, né, da parte de infraestrutura. Então, eu cheguei aqui e te falei, olha, para mim, eu acho que essa é a melhor escolha, tá? E você pode ser. Se você gosta de infraestrutura, pode ir nessa. 1, 2, 3 e 4. Mas eu não tenho know-how nenhum para te falar sobre qual sequência você deveria fazer aqui em Data and AI, tá? Muito menos em Business Application, muito menos em Modern Work. E também não tenho para falar de Security, porque eu não sou um profissional de segurança. Então, o que você deveria fazer aqui? Aqui você deveria procurar profissionais, né, como eu, trabalham com essas áreas, né? Então, você tem na comunidade vários, né, profissionais aí que você começa a seguir. Pô, eu gosto muito de security, acho muito legal e tal. Pô, procura os profissionais que são focados em security. Eu não tenho know-how para te dizer qual é a melhor trilha em security, tá? Então, eu não vou fazer isso aqui. E também não vou fazer em Modern Work, também não vou fazer em Business Application, muito menos em Data and AI. Então, se você se identifica com um desses totens, com uma dessas áreas, procure pessoas aí que estão dentro dessas áreas e que podem falar com muito mais propriedade do que eu qual seria o melhor caminho a você seguir. E isso você vai fazer com todos os outros itens relacionados à tecnologia da informação, seja desenvolvimento, seja na área de redes. Você vai procurar profissionais que estão ali naquele dia a dia, que fazem aquilo ali para dizer, olha, faça essa primeiro, faça essa depois, faça essa aqui depois, né? E é assim que você deve fazer. Não é achismo, tá, galera? Não é achismo. Procure quem sabe, né? Faça amizade, pergunta ali, né? Você vai ter profissionais aí, eu poderia aqui ficar falando horas e horas aqui de amigos aqui, que estão aqui dentro de cada uma dessas colunas aqui, que você poderia procurar ele, mandar uma mensagem lá,
no LinkedIn, no canal deles lá, que eles vão te falar perfeitamente o que você deveria seguir, tá? Mas seria, assim, muito responsável da minha parte querer dizer algum melhor caminho dentro dessas vertentes aqui, porque eu não tenho know-how para isso, né? Então, não faço parte desses totens aqui para eu falar, tá? E isso é muito importante porque a gente entra naquelas discussões entre, né, ser generalista ou ser especialista. Começo de carreira, galera, você sempre tem que ser generalista, mas você já tem que estar mirando ali a sua especialidade, né? Então, veja que eu, falando do meu perfil, veja que eu fico bem dentro da minha linha ali, né? Eu saio um pouquinho outro, mas, assim, muito pontual, tá? De resto, eu me mantenho focado ali na minha especialidade, tá? Eu acho que, pelo menos, você deveria ter isso. Olhar lá no final, pelo menos, mirando a sua especialidade. No começo de carreira, todo mundo tem que ser generalista. E eu até nem acho que é só no começo. Acho que certos momentos da sua carreira você vai precisar ser mais generalista, certos momentos mais especialista. Então não tem essa regra de vou ser generalista no começo e depois no final sou especialista. Eu acho que é uma montanha russa, sabe? Você tem que ir achando os momentos certos ali, e aí, momentos certos, você vai analisar e ver se você precisa ser mais generalista ou mais especialista, e aí você vai ajustando a rota. Não é uma ciência exata isso, tá bom? Pelo menos isso é o que eu acho, né? Eu não acho que é linear, tá? Ah, no começo é assim, depois no final é assim. Não, eu não acho que seja assim, mas eu gosto sempre de mirar ah, o meu caminho e eu fazer pequenos ajustes. Eu não gosto de fazer ajustes muito grandes, mas se for necessário, tem que fazer, né? Às vezes a gente erra também, a gente calcula a rota errado, você tem que dar um balão ali, né? Às vezes você pega ali no GPS, coloca, vai, entra errado, você precisa fazer uma volta lá na frente. Acontece, né? Mas eu tento evitar, eu tento sempre ter, pelo menos ali, muito certo o meu alvo, né? E eu tento sair muito pouco, né? Desse caminho aqui. Eu faço ajustes pequenos aqui, eu tento fazer sempre ajustes pequenos. Se precisar de algo grande, tudo bem, às vezes acontece, né? Calculei errado, acontece, vamos lá, né? Ou por uma necessidade mesmo, preciso calcular mesmo, preciso mudar totalmente aí para realmente ali, sei lá, conseguir uma nova vaga, sei lá, estou desempregado, não estou conseguindo vaga na minha área e aí eu preciso mudar, sei lá, preciso começar a focar mais em inteligência artificial, aí é aquela hora que você tem que fazer uma mudança drástica ali e isso acontece, tá? Então, você também não pode ser tão engessado aí de achar que você tem que seguir só uma linha reta e nem acho que as coisas sejam assim. Como falei para vocês, eu imagino mais, né, a vida profissional ali, tanto a vida pessoal como né, uma montanha russa. Você vai ter ali momentos, né, de calmaria, mas você vai ter momentos ali de muita tensão e você vai ter que ir fazendo esses ajustes. Mas eu nunca quero para a minha vida coisas que sejam muito grandes. Eu não quero que o retorno lá na frente seja muito longe. Eu quero que sempre, quando eu erre, né, seja curto. Ou quando eu queira avançar um pouco mais, também seja mais palpável. Então eu gosto de coisas que estão mais ao alcance do meu braço. Eu tento me colocar nessa posição. Tento, tá? Nem sempre eu vou conseguir. E aí, para finalizar, como que você deve estudar, né, de forma correta? É como eu falei, né? Saber aqui, né, qual é o caminho, isso já vai te direcionar muito, né? Procurar aí boas pessoas para ser seus mentores, boas escolas, né, que sejam sérias aí para que você possa de fato investir seu suado dinheirinho para que você possa se especializar e que você possa aprender, buscar aí conhecimento aí também gratuito, como este aqui, como tantos outros canais de vários colegas aí que fazem aí conteúdo assim de extrema qualidade grátis, né? Então, ou seja, você não precisa pagar nada por isso. Então, aqui no canal mesmo a gente tem, né, da mentoria lá, a trilha de a Z900, né? Então, se você quiser preparar para a Z900, claro que talvez tenha alguma coisa ali que agora você vai ter que se atualizar, mas você tem a Z900 completa aqui no canal. Temos aí bastante coisa sobre DevOps também na trilha que a gente fez. E tantos outros canais que se você for lá procurar, tem conteúdo, por exemplo, da Z104 completa, né? Claro que, às vezes, investindo, né, para uma escola que está aí, né, focada. Então, assim, não tem como não falar. Hoje eu também trabalho com o pessoal da TFTech, tem outras também aí, mas a TFTech é focada em Microsoft Azure, né? Hoje lá eu não ministro os treinamentos de Azure, mas sim mais da linha de DevOps, né? Mas lá tem
todos os conteúdos aí oficiais aí para as provas, né, a Z900, 104, 305, 700, 800, todas ali. Tem agora o pessoal lá fazendo a trilha de security também, que tá animal também, né? Então, são, assim, pessoas sérias que, né, eu acho que vale a pena você investir seu dinheiro. Não é à toa que eu estou lá com a galera lá, criando conteúdo com eles lá, né? Criando treinamentos com eles, porque eu gosto muito da forma como eles trabalham. Mas, como eu falei, tem vários outros aí. Mas a minha dica é, procure pessoas que são sérias, que não vão te vender sonhos, que você vai saber que você está investindo seu dinheiro ali, mas para algo que realmente é certo, que as pessoas estão focadas ali que você aprenda e não que você passe em certificações, tá? Então, minha dica é essa, estude da forma correta, né? Ou seja, estude, tá? Ou seja, você vai ter que tirar tempo para estudar, tá bom? E para finalizar, o que você não deveria fazer? Primeiro, né, é não estudar. Se você não se dedicar, se você não ralar um pouquinho, você não vai conseguir nada, tá? Você vai realmente ali só estar ali no começo, né, da fase e é isso que você vai ter, não tem jeito, porque tecnologia é muito rápido, é muita coisa que a gente precisa saber para ser um bom profissional e você vai precisar dedicar boa parte da sua vida. Não acho que depois que você conseguir seu trabalho você vai poder parar de estudar, que não, você vai ter que continuar renovando suas certificações, vai ter que continuar aprendendo novas tecnologias, novas ferramentas, se atualizando, porque assim, toda hora tem coisa nova, tem desafio novo, então assim, você vai ter que tirar uma boa parcela de tempo da sua vida aí para estudar, não tem jeito, tá? Então, claro que você tem que curtir com a sua família, você tem que tirar suas férias, tem que jogar seu videogame, tem que fazer as coisas que você gosta, jogar seu futebol, sair, fazer tudo que você tem que equilibrar isso. Você tem que ter, porque também a vida não é só trabalhar. Mas vai ter períodos ali que sim, você vai ter que investir, né, em se reciclando, fazendo esse update ali. Mas o que você deveria evitar de fato mesmo, eu deixei aqui, vou deixar esse link aqui, tá? Eu escrevi esse artigo em 2020, né? É, sobre brain dumps, tá? Então eu vou só passar aqui, pincelar aqui, né, com vocês. Sugiro que vocês leiam este artigo aqui no site, tá? E este talvez seja o ponto primordial para você evitar, né, quando você vai começar a investir em certificações aí para se colocar no mercado de tecnologia. O que é o brain dump? Rapidão, tá? Brain dump basicamente são cópias fiéis da prova, tá? Então a pessoa vai lá, consegue obter essa prova, né, que você vai fazer. Então vou dar um exemplo aqui, você vai prestar lá 104 e aí você paga lá $60 num dump, tá? Dessa prova e aí nesse PDF, nesse software aí vai ter as questões da prova. Então vai ter a questão e a resposta correta, tá? E basicamente o que o cara faz é decorar, vai para a prova e assinala, né, as questões corretas e passa na prova. Principalmente na pandemia, aconteceu demais isso. Deu um boom de pessoas assim, do nada assim, tipo, começou hoje e já tinha 900, 104, 305, 700 e aí ia tendo todas as 900 possíveis, todas as provas possíveis que você imaginar. E num período assim muito curto de tempo. O que para um profissional que já está na área olha e fala, putz, isso aqui é impossível, cara. Tipo, é meio que bizarro você ver assim diferença de 3 dias, uma semana de uma prova X para Y e você que já fez a prova, que já estudou da forma correta, que é estudar, fazer laboratório, sabe que não tem como fazer uma prova dessa com tão pouco tempo, né? Você já, na cara, já descobre que é dump, né? Que a pessoa simplesmente pegou ali, pagou por aquelas respostas, né? Decorou, foi lá e assinalou na prova, tá? Então, isso tem demais. Isso, de certa forma, manchou muito a importância que as certificações tinham na área de tecnologia, ainda continuam sendo muito importantes, mas manchou um pouco, porque muita gente utilizando dos dumps para ter as provas, para justamente ter somente esse dashboard aqui, que é o que todo mundo quer, que é ter as badgezinhas, né, aqui, ó, para que você possa, né, compartilhar no LinkedIn, né,
Porém, o que que acontece, né? Ah, isso aqui não é mais sustentável. Então, se eu poderia deixar um conselho para vocês, não utilizem brain dumps. Por quê? Não adianta você chegar lá e ter no seu LinkedIn todas as certificações, né, e tudo bonitinho, porque, como eu falei para vocês, a certificação vai abrir a porta, né, mas não vai te colocar lá dentro. Você ainda vai ter, né, uma entrevista ali com a RH, depois você vai ter uma entrevista também com a parte técnica e, cara, é, nem meia dúzia de perguntas é o suficiente para saber que uma pessoa utilizou dump ou não, tá? Então, para um profissional que de fato estudou e passou na certificação de fato da forma correta, né, que é lá pegando um treinamento, fazendo os simulados, fazendo os laboratórios e de fato prestando a prova ali com toda aquela pressão que tem da prova de certificação, essa pessoa ela já sabe se uma pessoa usou dump ou não. Então é duas, três perguntas a gente consegue facilmente descobrir que aquele profissional trapaceou, tá? E se acontece, né, e que pode acontecer de profissionais passarem nessa fase ali, e o que aconteceu muito na pandemia, porque precisava se contratar demais e tal, e aconteceu de deixar passar ali, né, pessoas que você via que tinha dump, mas, vamos ver e tal, às vezes esse cara já tem uma boa bagagem, né, e tal, e passou, e acabou entrando na vaga, aí o dia a dia cobra, cara. O dia a dia cobra porque assim, porque aí o cara entrou ali, o cara tava lá com todas as certificações, falando que é arquiteto e tudo mais. Você põe ele numa posição de arquiteto e quando você joga lá para ele as demandas, o cara não consegue entregar. Então, assim, facilmente o dia a dia cobra do cara e ele vai rodar, tá? Então, assim, meu maior conselho para vocês é estude da forma correta, não tem milagre, não tem mágica, ninguém, nenhum curso no mundo, ah, por mais barato ou mais caro que você pague, vai te dar o conhecimento. Conhecimento é adquirido, então você vai precisar adquirir esse conhecimento, tá? Então, ah, caso você use o dumping, esteja ciente de que você vai encontrar um mercado agora, principalmente após pandemia, muito mais seletivo e vai ter profissionais do outro lado que sabem exatamente, tá? Com poucas perguntas que você está trapaceando, ou pelo menos trapaceou naquele primeiro momento. Então, assim, o barato sai caro, não invistam nisso, tá? Vou deixar aí o link aí do artigo para que vocês possam ver com mais detalhes, né? O que, que é o brain dump, né? Mas basicamente é isso, você, né? Decora as questões, vai lá, assinala ela e pega a sua badge e posta no LinkedIn. Só que você vai ter aí problemas para o seu futuro. Então, sugiro que você faça da forma correta, beleza? Então, dessa forma, eu consegui cobrir aqui os 5 itens. Achei que ia ser até um pouquinho mais curto esse vídeo, mas ficou muito longo. Mas acho que foi bem esclarecedor, né? Eu consegui cobrir todos os tópicos de uma maneira muito real aqui com vocês, sem, né, mais delongas, sem deixar nem qualquer falsa impressão para você, aqui só falando a verdade o que você vai encontrar no mercado de trabalho. É uma carreira extremamente promissora aí, né, que tem realmente aí alcançado bons frutos. Depois do advento da pandemia, tudo é informatizado, então, ou seja, temos muitas vagas, mas, como eu falei, elas estão bem mais seletivas. Então, ou seja, realmente agora a gente precisa demonstrar nosso conhecimento, precisa mostrar que a gente sabe fazer para que a gente possa ter aquela vaga, né? Então, você só vai conseguir isso estudando bastante, né? Praticando bastante, e aí, claro, também com a experiência do dia a dia, você vai evoluindo ali também, porque isso é extremamente importante, né? Você vai vendo problemas ali que não acontecem num ambiente controlado, que é quando a gente estuda, né? E isso vai te dando aí, né, os skills necessários para que você possa ir subindo os degrauzinhos, né, passando de um júnior para pleno, depois de pleno para sênior, né? E aí você vai entendendo como tudo tem que ser, tá? Mas aí as coisas vão ser naturais. Você faz sua faculdade bonitinho, começa a estudar, então você vai ver que as coisas são natural, acontecem como devem ser, tá? Só é diferente quando você tenta criar atalhos e aí você fala, pô, mas por que que saiu desse jeito? Porque realmente você está querendo tomar um rumo ali que não é o correto, não acontece assim. Infelizmente, ou felizmente, né?
as coisas não funcionam desse jeito. Você precisa, de fato, seguir, né, um caminho correto para que você possa chegar no seu objetivo. É, você não vai conseguir. Claro que vai ter em algum momento ou outro ali que você vai ter alguns atalhos corretos, vai. Por exemplo, né, você pode estudar para essas certificações sozinho. Você pode ir lá no Learn da Microsoft e tem conteúdos ali excepcionais para que você possa estudar para cada uma daquelas provas, tá? Mas você pode, né, investir num treinamento, uma escola de treinamento, que lá vai ter aquele conteúdo do Learn com um profissional que já tem bagagem, que está no dia a dia, que vai trazer insights ali que só o Learn não vai te trazer. Então, é uma maneira de você pegar um atalhozinho, entendeu? Porque é muito mais difícil estudar sozinho, né, um self-study, do que estudar com um professor. Então, assim, mas é um atalho do bem, que é o que a gente chama, né? Então, você está pegando ali um profissional que pode transmitir aquela informação ali, oficial, de uma maneira mais fácil para você, né? E trazer insights que também aquele profissional, por ele estar no dia a dia, né? Os livros, né? O material didático ali, ele não vai trazer. Então, são atalhos positivos que você pode, né, ter aí na sua jornada. Mas fuja de dumps, né? Fuja aí de milagres, essa coisa de colocar algo no seu currículo que você ainda não consegue realmente entregar, tá? Entregue o que você pode nos seus limites, seja sempre verdadeiro que você vai ter muito sucesso, tá bom? Então é isso, galera. O vídeo acabou ficando grande aqui, mas eu queria encerrar essa série com este tópico, né, sobre certificações, próximo passo. E aí eu pretendo aí depois criar novos conteúdos, né, mas em playlists diferentes, mais focado aí agora, né, para um nível associate, para um nível intermediário, né, e aí tudo fica organizadinho para que vocês possam ter ali em sequência, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo aí, deixa um like aí, deixa seu comentário, né, compartilhe aí com seus amigos para que a gente possa crescer. Eu não ganho nada, né, com o tipo de conteúdo aqui no YouTube, então o seu comentário, né, o seu like, o seu compartilhamento me ajuda muito aí, porque é o meu pagamento aqui por estar compartilhando um pouquinho da minha experiência com você, beleza? Então é isso, galera, eu te vejo nos próximos vídeos aí, um forte abraço para vocês.